A paz do Senhor, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, você que está entrando agora, você que vai vir depois, você que vai assistir a live em uma outra hora. Sejam todos muito bem-vindos. E, gente, eu quero transmitir para vocês algo da palavra de Deus, que fica lá no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 2. Olha só que maravilhoso esse texto. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posterioridade possuirá as nações e fará com que sejam habitadas as cidades antigamente assoladas. Gente, olha só que palavra tremenda de Deus para os nossos corações. Deus está falando, ei, amplia o que? Amplia a tua visão, vai se capacitar em alguma coisa, vai buscar sonhar mais alto, vai buscar crescer, porque Deus ele tem o desejo de fazer abundantemente mais além daquilo do que pedimos ou pensamos. Só que olha só, a gente precisa refletir, será se nós estamos nos colocando ao nível daquilo que Deus quer para as nossas vidas? Uma coisa é certa, a gente não pode ter dúvida disso, a palavra de Deus é cheia de promessas quando fala que Ele tem coisas tremendas, firmes e grandes ao nosso respeito. A gente já sabe disso, né? Não precisa ficar... Gente, a gente já sabe disso. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ampliar a nossa tenda. Nós precisamos nos colocar ao nível do chamado de Deus nas nossas vidas. Ou seja, que adianta Deus ter tantas coisas para nós e a gente só ficar prostrado, só ficar parado? Ei, é tempo da gente se levantar. Isaías 60 diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deus ele tem coisas agradáveis e maravilhosas ao nosso respeito. Ele diz lá em Jeremias 29:11, porque eu, Senhor, tenho planos para você. Planos de fazer prosperar e não de causar danos. O Senhor está falando que Ele tem algo ao nosso respeito. Agora a gente precisa se certificar. Ok, Deus tem planos para nossas vidas, mas será que eu estou alinhada com esses planos? Porque nós temos o livre-arbítrio de estar alinhado ou não aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E uma das coisas, a palavra-chave dessa mensagem que eu quero trazer aqui para nós hoje é: precisamos ter atitude. Eu quero que você imagine uma faixa bem grande, escrita em letra maiúscula, a palavra atitude. Olha só, gente. Quando a gente olha para a Bíblia, eu lembro da história de uma mulher, que é a mulher do fluxo de sangue. Ela já havia sofrido há muitos anos com essa enfermidade, possivelmente já teria adquirido aí uma profunda anemia, porque jorrava sangue há muitos anos e ela estava perdendo sangue, ela já estava anêmica, já estava fraca e ela já tinha feito de tudo. Tudo consta que ela era rica, mas que ela acabou gastando seu dinheiro com a medicina da época que não pôde ajudá-la em nada. E ela já tinha feito de tudo, inclusive ela sofria dentro da sociedade, porque quem estava naqueles dias, né, no caso dela era sempre com fluxo de sangue, ela tinha que ser excluída da sociedade, ela não poderia estar junto, porque naquela época era considerada impura. Ela não poderia ir ao templo para oferecer sacrifício, ela não poderia trabalhar, ela não poderia fazer nada, então a vida dela estava um desastre em todas as áreas, literalmente. Mas o texto diz que ela ouviu falar de Jesus. Pronto, ela ouviu falar. E quantas vezes a gente não ouve falar de Jesus? A gente está todos os dias, gente, o Brasil é um país laico que o tempo todo está falando de Deus. Então a gente ouve falar de Jesus. Só que a questão é, uma vez que eu ouvi falar, agora eu preciso responder a essa voz. Eu preciso agora tomar uma atitude. E foi isso que ela fez. Ela se levantou e ela falou, bom, imagino que ela falou, né? Eu já fiz de tudo e agora a minha única esperança é Jesus. Só que ela teria que enfrentar uma multidão. Lembra que eu falei que ela era excluída da sociedade? Então, imagina, gente, ela tendo que enfrentar uma multidão, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser, enfim,
exterminada daquele lugar a qualquer momento, mas ela tava nem aí pra barreira, nem aí pra multidão, porque o propósito era maior. E é isso que eu quero te falar, o processo acelera o teu propósito. O processo faz você chegar no propósito. Para que você consiga chegar no propósito, tem que passar pelo caminho do processo. E não tem como excluir isso, e foi isso que ela fez. Ela passou pelo processo, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Por quê? Por causa que Jesus tem poder? Sim, mas também porque ela teve atitude. Muitas das vezes Deus está disposto a fazer coisas grandes e maravilhosas em nossas vidas, só que Ele espera de nós o quê? Completa pra mim. O que Deus está esperando? Atitude. E a gente vê isso em várias passagens da Bíblia. A gente vê isso a gente poderia aqui citar vários nomes de pessoas que tomaram atitude, que se posicionaram e aí sim receberam a vitória. A gente pode falar de Débora, ela se posicionou como uma guerreira, ela foi na frente de linha e venceu o exército adversário com o poder de Deus. Então eu imagino assim, que Deus, Ele tá disposto a fazer. Ele quer glorificar o nome dele em nossas vidas, mas Ele tá tipo assim, meio que, sabe, deixa eu ver aqui a atitude do meu filho. Porque Ele quer fazer, Ele quer glorificar o nome dele em nossas vidas. Isso é tremendo, gente. E quando a gente entende que Deus está conosco, a gente faz coisas maravilhosas, surpreendentes. Por quê? O fato de Deus estar sobre a vida de alguém faz ela vencer coisas que aos olhos naturais parecem ser impossíveis. Com o poder do Espírito Santo na vida de Sansão, com uma queixada ele conseguiu matar 1000 homens. Com o poder de Deus na vida de Davi, com apenas algumas pedrinhas ele derrubou um gigante. Então a gente vê que com o poder de Deus na vida de alguém, um simples instrumento pode fazer um grande acontecimento. Uma simples vara na mão de Moisés fez o mar se abrir. Agora imagina que quando a gente olha pra nós, a gente não vê muita coisa não é verdade? Fala sério. Mas quando a gente vê o poder de Deus nas nossas vidas, podemos acreditar que qualquer coisa é possível. Que temos muito mais capacidades dadas por Deus do que muitas das vezes imaginamos. Né? E eu lembro-me de uma parábola que diz bem assim, de um urso que ele cresceu numa jaula de 2 metros. E aí resolveram libertar ele num zoológico lindo, maravilhoso, bem grande. Ele continuou andando os mesmos 2 metros, mesmo tendo a liberdade toda. O que eu aprendo com isso? Muitas das vezes a gente anda tão pouco, podendo andar muito mais. O Senhor está disposto a fazer muito mais em nossas vidas e a gente se limita. Nós somos os nossos maiores adversários. É muito fácil culpar alguém, é muito fácil falar, eu não tenho oportunidades. É o inimigo que está jogando isso na minha cabeça. É meu pai que não confia em mim, ou minha mãe, ou meu irmão, ou namorado, seja lá quem for. É muito fácil culpar as pessoas. Mas eu quero te dizer que tem um Deus que está disposto a fazer muito mais na sua vida. Existe um Deus que ele tem esse desejo de cumprir abundantes coisas em você através do poder do nome dele. Então olha para isso. Sabe? E não se limite, porque o Senhor ele tem muito mais a fazer para que o nome dele seja glorificado. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi um prazer enorme estar aqui para falar com você. Eu falei, deixa eu entrar lá, transmitir essa palavra. E eu creio que alguém foi alcançado. Beijo!